O Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 13. Você que está com a sua Bíblia preparada aí, vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Evangelho de Lucas, capítulo número 24, a partir do versículo 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que tem algumas mulheres dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Só até aí vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Deus a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas.
Quero te pedir a Deus nessa noite, em nome de Jesus, esteja falando conosco, falando com cada vida, Pai, que a Tua graça, ó Deus, que a Tua misericórdia esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja falando conosco nessa noite, que nós possamos compreender a Tua palavra, que possamos compreender os Teus planos, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Esteja abençoando, Senhor. É o que nós pedimos, ó Pai, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele, com a palavra assim, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que nós estávamos falando sobre ela nessa noite, e eu gostaria, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, foi nós falarmos um pouquinho sobre a presença de Jesus. Nós vemos aqui o caso desses dois discípulos que eles andaram, pelo que eu entendi, um período razoavelmente longo ao lado de Jesus Cristo e não perceberam que estava com Ele. Não perceberam que quem estava ali do seu lado era o Salvador, era Jesus. E o texto, ele revela para nós algumas coisas que podem estar acontecendo na nossa vida, porque hoje em dia, queridos, não é diferente. Às vezes, existem pessoas que, às vezes ela vem para a igreja, ela vem para o culto, ela participa do culto, e às vezes ela não consegue sentir a presença de Deus. Enquanto que muitas das vezes a gente ouve pessoas dentro da igreja falar que sentiu a presença de Deus, que sentiu o mover de Deus, que sentiu ali Deus presente durante o culto. Com certeza também existem pessoas, queridos, que, a exemplo desses dois discípulos, às vezes participam do culto, às vezes participam da oração, às vezes participam de uma série de coisas dentro da igreja durante o culto, e às vezes elas não têm, às vezes nem admite, mas às vezes a pessoa entrou, cultuou, participou e não sentiu a presença de Deus. E aqui na vida desses dois discípulos, né, e parentes de Jesus, né, porque se não me falha a memória, esse Cleopas, ele era tio de Jesus. E nós vemos aqui o caso deles, queridos, que eles andaram um período ao lado, ali, lado a lado com Jesus Cristo, e não perceberam que estavam com Jesus. Depois eles admitiram aqui, quando eles perceberam que é Jesus, mas não ardia o nosso coração quando Ele andava conosco, e aconteceu todas essas coisas, queridos, e eles não perceberam, eles só perceberam quando já estava lá na casa que eles foram ficar, que eles, quando Jesus Cristo partiu o pão, que isso trouxe a lembrança deles, todas as vezes que Jesus partiu o pão, ou que deu a ceia para eles, que eles lembraram, né, que fez eles lembrar desse momento, mas durante todo o período que eles caminharam, eles não perceberam isso. E era sobre isso, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele ministrou no meu coração, de nós falarmos um pouco nessa noite, de percebermos a presença de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Em primeiro lugar, se nós dissermos que nós sentimos a presença de Deus somente dentro da igreja, já algo não está bem, porque nós precisamos sentir a presença de Deus em todos os lugares onde nós estamos, na nossa casa, ou na rua, que como eles caminharam com Jesus, ou no nosso trabalho, em todos os lugares, queridos, Deus está presente. Isso é um fato, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele está em todos os lugares. O Salmo 139 diz que Ele é onipresente, que Ele está nos céus, Ele está na terra, Ele está na luz, Ele está na escuridão, Ele está nas profundezas, Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares Deus está. Ele é onipresente. Ao mesmo tempo que Ele está aqui dentro da igreja, Ele está aí na casa do irmão.
ele está na casa da irmã que mora lá do outro lado, ele está na casa de outro irmão que mora em outro país, ele está em todos os lugares. E é importante nós sentirmos a presença dele. Então aqui, queridos, eu percebi algumas coisas da vida desses dois homens, para nós falarmos sobre isso nessa noite, e não permitir que essas mesmas coisas aconteçam conosco, porque eu entendo que algumas características que tinha aqui na vida desses dois homens foi o que levou eles a não entender, a não perceber, a não sentir. E nós, queridos, precisamos sentir a presença de Deus. Se nós falamos, Deus está em nós, Ele habita em nós, como que dentro dessas condições nós podemos passar por momentos de não sentir a presença dEle? Então, em primeiro lugar, queridos, uma das coisas importantes é, vamos dizer assim, a obediência. Jesus Cristo, principalmente nesses últimos seus momentos, que ele já havia ressuscitado, mas mesmo antes de ser crucificado, ele deu um conselho para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém. E você veja só que esses dois discípulos estavam indo para Emaús, era um lugar totalmente contrário, eles estavam se afastando daquilo que Jesus Cristo havia dito para eles, do lugar que eles deveriam permanecer. Então a gente percebe assim, queridos, que aqui nessa parte eles já foram negligentes nisso, em não escutarem, em não atender aquilo que Jesus Cristo estava falando, porque se você perceber aqui, no versículo 33, diz assim, que na mesma hora que eles perceberam que era Jesus Cristo, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Então uma das coisas importantes na nossa vida, se nós queremos estar com Deus, queremos sentir a presença de Deus, é estar onde Deus deseja que nós estejamos, aleluia, aonde Ele quer que nós estejamos. E se Ele havia falado aqui para esses discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém, eles estavam indo em sentido oposto. E eu digo para você que o sentido oposto daquilo que Deus, Ele determina para as nossas vidas, Ele coloca para nós, queridos, sempre vai nos afastar da presença de Deus, sempre. Sempre, porque isso configura nas nossas vidas já uma desobediência. Então, queridos, é importante que a gente observe isso. O que Deus quer de mim? Onde Ele quer que eu esteja? Isso é importante. Nós percebemos assim, já uma falha grande aqui que já leva a essa situação de não sentir a presença de Deus. Por quê? Porque estava no lado contrário. Então, uma das coisas importantes nós observarmos nas nossas vidas, será que verdadeiramente eu estou na direção que Deus Ele quer que eu esteja? Porque eu quero dizer para você nessa noite, que quando nós estamos na direção certa, é o melhor caminho para nós sentirmos a presença de Deus, é o melhor caminho para nós estarmos em comunhão com Deus, é o melhor caminho, querido, para que verdadeiramente Ele esteja habitando dentro de nós e nós estejamos em comunhão com Ele. Então, queridos, nós já podemos perceber assim a situação aqui na vida desses dois discípulos, e que isso não venha a nos afastar da presença de Deus, aleluia. Isso também, em segundo lugar, o fato de não perceber a presença de Deus, isso leva a crer, queridos, que esses dois homens viram tantas pessoas terem experiência com Deus, com Jesus Cristo, e deixa a impressão para nós aqui,
a respeito desses dois homens, que eles próprios não tiveram uma experiência real e verdadeira com Jesus. Tanto tempo que, com certeza, se a Bíblia diz que eles eram discípulos, eles andavam pelos lugares onde Jesus ia, nas vizinhanças da cidade, nos bairros locais ali, e estavam vendo todos os milagres que Jesus Cristo estava fazendo, e com certeza, querido, vendo pessoas sendo curadas, vendo pessoas terem experiências profundas com Jesus Cristo. Tanto que Maria, ela conheceu a voz de Jesus. Se você observar lá, quando ela foi lá no sepulcro, Maria Madalena, que está narrada no Evangelho de João, quando Jesus Cristo falou com ela, Maria, ela falou, mestre, porque ela reconheceu a voz dele na hora. Quanto tempo que esses homens aqui estiveram ali, escutando a voz de Jesus Cristo, mas não conheceu a voz dele. Mas Maria Madalena, lá no sepulcro, quando Jesus Cristo falou Maria, ela imediatamente falou mestre, porque ela reconheceu a voz dele. Então, quando nós não temos experiência, querido, com Jesus Cristo, nós não conhecemos a voz do mestre. E a impressão que esses dois discípulos deixaram para mim é que eles andaram por tanto tempo com Jesus e não conheciam a voz dele, porque não tinha experimentado experiências com ele. Então eles caminharam aqui, Jesus Cristo tanto tempo ali do lado deles, disse até que ele começou a explicar a escritura dos profetas de Moisés, o que falava a respeito do Cristo, e nem assim eles olharam para Jesus e falaram, nós sabemos quem é o Senhor. Nem isso abriu a mente deles, nem isso deu uma luz, olha, esse que está andando com nós aqui é Jesus. Então eu quero dizer para você, queridos, que se nós queremos sentir a presença de Deus, se nós queremos sentir a presença do Espírito Santo, se nós queremos sentir a presença de Jesus Cristo, nós precisamos ter experiências com Ele. Nós precisamos ter experiência. E essas experiências, queridos, ela vem através da oração, vem através do jejum, vem através da adoração, vem através de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Essas experiências começam aí. Se você é uma pessoa que tem experiências com Jesus, com certeza, quando Ele se aproxima de você, você sente a presença dEle. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, busque ter experiências com Ele. Aleluia. Que todas as vezes que Ele estiver bem próximo de nós, que estivermos agindo em nós, imediatamente nós vamos perceber, olha, o Senhor está bem próximo da minha vida. É o mesmo caso de quando, por exemplo, se uma pessoa ela vem entregar algo para você da parte de Deus, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós temos experiência com Jesus Cristo, imediatamente nós entendemos se aquilo que nós estamos ouvindo vem do trono da graça ou não. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite que é importante, querido, nós termos experiência, nós conhecemos a Jesus, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos do que o nosso Deus se agrada, do que agrada o seu Espírito, daquilo que faz Deus ter prazer em nós, daquilo que faz nós acharmos graça diante dos olhos de Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, queridos, eles não entenderam a missão. Quando eles disseram aqui, e nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. Você sabe o que eles estão falando?
Eles estão pensando que Jesus Cristo seria aquele que ia livrar Israel do Império Romano. Se foi isso que eles quiseram dizer com essa frase aqui, esperávamos que ele fosse remir Israel, eles não entenderam nada. Não entenderam nada da missão de Jesus Cristo, de pagar o preço pelos pecados, de salvar o homem, de ser o redentor, de ser o substituto na cruz, querido. Eu imagino assim que quando Jesus Cristo ouviu isso aqui, ele deve ter sentido no seu coração: olha, andaram tanto tempo comigo e não entenderam a missão, não entenderam o que eu vim fazer. Porque certamente quando eles dizem aqui, esperávamos que fosse ele, que fosse remisse a Israel, eles estavam falando do Império Romano, que eles achavam que Jesus Cristo ele assumiu o poder e que os romanos não iam mais governar sobre Israel e nem sobre as cidades vizinhas, mas que ele ia libertar. Jesus Cristo veio libertar, mas ele não veio libertar Israel do Império Romano, ele veio libertar o homem do pecado, da escravidão. E isso eles não entenderam, queridos. E às vezes, queridos, quando nós verdadeiramente não entendemos a missão de Deus sobre as nossas vidas, às vezes nós ficamos com o nosso coração sem entendimento, e isso não nos aproxima de Deus, isso não nos aproxima da graça. E eu entendo que hoje, queridos, nos nossos dias, existem muitas pessoas que não entendem a missão de Deus, que não entendem qual que é o plano, qual que foi o projeto que Deus estabeleceu para a vida do homem, quando Ele entregou o seu único filho na cruz do Calvário. E é importante nós entendermos isso. É importante eu entender o porquê que Jesus Cristo ele veio. É importante eu entender por que Ele me chamou. É importante você aí que está assistindo essa live, você entender qual que é o plano, qual que é o projeto e por que Jesus Cristo te chamou, querido. Nós precisamos entender isso, porque todas essas coisas nos levam, queridos, a ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Quando nós entendemos, quando nós abrimos a nossa mente, quando nós observamos na palavra de Deus, por que foi necessário? Jesus Cristo diz aqui que Ele começou a falar desde os profetas e falou com eles aqui, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porque não havia entendimento. Não havia entendimento sobre a obra, sobre o ministério, sobre o plano de Jesus para a vida do homem. No caso deles aqui, o plano não só para Israel, mas como para os gentios, para toda a humanidade, queridos. Então ele falou, tardes de coração. Tardes de coração para entender tudo aquilo que Deus planejava para a vida do homem. Então eu te convido nessa noite, leia as Escrituras, leia a palavra de Deus, procure entender, querido, tudo aquilo que a palavra de Deus explica sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre a sua primeira vinda, sobre a segunda, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, para que nós possamos, queridos, estar incluídos dentro desse plano de Deus. Porque uma coisa que Ele tinha pregado há tanto tempo para esses homens, sabe Deus quanto tempo esses homens sentaram ali do lado de Jesus Cristo para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir as suas instruções, para depois Jesus Cristo ter essa decepção aqui, encontrar com esses dois homens e perceberem que eles não entenderam a missão. E essas coisas nos afastam de Deus. É importante nós começarmos a entender, a compreender que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus tem um propósito em nossas vidas, e o plano é de salvação, é de perdão de pecados, é de libertação das trevas, de libertação de tudo aquilo que não agrada os olhos de Deus. Nós precisamos entender, queridos, os planos de Deus. Eu preciso saber o que Deus fez por mim e o que Ele espera de mim.
Nós precisamos saber nessa noite o que Deus fez por nós e o que Ele espera das nossas vidas. Aleluia! Porque se nós não procurarmos, queridos, nós vamos ficar assim como esses dois discípulos, sem entendimento, sem perceber. Às vezes a coisa acontecendo bem do nosso lado, às vezes Deus falando conosco, Deus agindo em nossas vidas. Você veja só como que foi o caso de Elias, quando ele estava orando lá no Monte Carmelo. O moço falou para ele: olha, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas Elias já entendeu que era um sinal. Ali a gente percebe a diferença em quem conhece os sinais de Deus, quem conhece a Deus e quem não conhece. Porque um pequeno sinal, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias já entendeu, é Deus. É Deus agindo. Mas o moço, para ele, aquela nuvem pareceu uma... E na palavra de Deus a gente vai observar vários casos, queridos, onde Deus muito próximo das pessoas, e as pessoas não percebendo. E eu quero dizer que isso também, muitas das vezes, acontece no meio do povo de Deus. Deus muito próximo das pessoas, e as pessoas sem entendimento, sem perceber a presença de Deus. Aleluia! E eu quero dizer para você que os tempos que nós estamos vivendo, dias difíceis de manejar, né? Como disse o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, queridos, nós precisamos ter, porque sabe do que nós estamos falando? Nós estamos falando de intimidade. Estamos falando de intimidade. Eu tenho certeza que você que está aí com a sua esposa, muitas das vezes a sua esposa olha para você e você já sabe o porquê que ela está olhando, ou vice-versa. Ou o teu filho, muitas das vezes você dá uma olhada para ele, uma olhada mais séria, ele já sabe por que você olhou. Nós estamos falando de intimidade. E nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Porque quando nós temos intimidade com o nosso Deus, o tempo todo nós estamos sentindo a sua presença. E quando Ele fala conosco, nós percebemos que foi Ele que falou. E o Espírito Santo está em constante contato com as nossas vidas, falando conosco. Quando nós temos intimidade com Deus, é assim. E Deus quer que seja dessa forma. Ele quer que você sinta a presença dEle. Ele quer, querido, que você conheça a voz dEle, assim como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Aleluia! Há pouco tempo nós meditando a respeito disso, queridos, eu aprendi que lá em Israel as ovelhas eram colocadas em currais, onde às vezes tinha 100 rebanhos diferentes, de donos diferentes ali. Mas quando chegava um dono de um determinado rebanho, que ele chamava as suas ovelhas, vinha só as ovelhas dele, porque as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. E nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Nós precisamos conhecer o nosso Jesus. Nós vamos perceber a sua presença quando Ele está próximo de nós, quando Ele está falando conosco. E para nós encerrarmos, você percebe aqui na palavra dos dois um pequeno sinal de incredulidade. Ele diz assim, você perceba que todas as coisas que eles falaram aqui, eles não falaram com fé. Eles disseram assim: é bem verdade que foram as mulheres lá no sepulcro e disseram que o corpo não estava lá. É bem verdade que nós ouvimos que ele ia ressuscitar. É bem verdade que os discípulos foram lá e também testificaram isso aí. Mas você percebe que nenhuma dessas palavras, queridos, demonstra fé, mas demonstra dúvida. Eles não deram nenhum sinal de fé, falando: olha, as mulheres falaram que o corpo não estava lá e nós cremos que ele ressuscitou.
Não, queridos, eu olho para esses dois discípulos aqui e eu não consigo perceber fé neles. Não consigo perceber neles confiança. Olha, os discípulos foram lá e testificaram que ele ressuscitou. Então, glória a Deus, nós vamos se encontrar com ele. Nós não percebemos essa palavra. A gente percebe uma palavra de decepção, como alguém que tinha prometido alguma coisa e não cumpriu. Você entendeu só? Olha, é bem verdade que as mulheres foram lá. É bem verdade que os discípulos testificaram que ele não estava lá. Então a gente percebe, queridos, assim, palavras de decepção. E Jesus Cristo percebeu que eles estavam tristes. Você vê aqui no versículo 17, ele falou: que palavras são essas caminhando trocadas entre vós, e por que estáis tristes? Então a gente percebe, querido, que a fé também estava bastante abalada aqui nesse momento. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6, querido. Então, todas as vezes, queridos, que nós não temos fé, nós estamos desagradando o nosso Deus. E como que nós queremos ter a presença dele? Nós queremos ter Deus bem próximo de nós, sentir, experimentar, viver essas coisas, queridos. Se a nossa fé estiver abalada, se a nossa fé, meu irmão, não tiver uma sustentação, não tem base sólida a nossa fé, como que nós vamos conseguir sentir a presença de Deus? É impossível, querido. Nós vamos crer, ainda que as coisas não estejam da forma como nós esperamos, ainda que as coisas não estejam acontecendo da forma que eu gostaria que fosse, ainda que nós vemos hoje que estamos vivendo um grande problema, uma situação aí no mundo, e que nós ainda não percebemos o agir de Deus, mas eu tenho certeza que Ele está agindo. O silêncio de Deus não significa que Ele não está agindo, eu creio nisso. E nesse momento, querido, nós vamos crer, nós vamos precisar continuar confiando. E esses dois homens aqui não deram sinais de fé, não deram sinais de confiança, não deram, falaram: olha, Ele falou que vai ressuscitar e nós estamos esperando a volta dEle. Eles não viram como sinais, falaram: olha, a frase dele poderia ser diferente, falaram: olha, as mulheres foram lá no sepulcro e ele não estava lá, então ele ressuscitou, a palavra se cumpriu, ele cumpriu o que ele falou. Não tem motivação nenhuma. Eles disseram: é bem verdade que as mulheres foram lá e disseram que o corpo não estava lá, que viram ele. Os discípulos foram lá, mas falaram que não viram ele. Sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. Quando Ele fala para ele: honestos, tardios de coração, Ele está dizendo uma coisa: vocês dois não têm discernimento. É isso que Ele está falando para eles. E nós precisamos ter discernimento de todas as coisas que Deus planeja, que Deus age, que Deus trabalha nas nossas vidas. Nós precisamos ter discernimento das coisas do Senhor. Mas nós só conseguimos ter discernimento das coisas de Deus quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós jejuamos, quando nós entregamos a nossa vida para o nosso Deus, totalmente. Aleluia. Então, essa palavra ela foi registrada, queridos, para que eu e você, nós não venhamos a cometer esses mesmos erros, de ir pela direção errada, de não conhecer a Jesus Cristo por falta de experiências, por não entender o plano dele, aleluia, e ter fé, confiar nas promessas. Deus tem uma promessa para a tua vida, Ele vai cumprir. Os planos de Deus são infalíveis, aleluia. Quando Deus fala, Ele age. Quando Deus promete, Ele cumpre, queridos. Tenha fé, continue confiando no Senhor, aleluia.
em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos dessa noite é essa. E se alguma dessas questões, se alguma dessas situações está acontecendo na tua vida, querido, busca o Senhor. Busca o Senhor para que você possa sentir a presença de Deus, para que você possa conhecer a Jesus Cristo, que você possa conhecer a voz do seu pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar.